Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos ouvindo aos domingos a liturgia da missa dominical, no Evangelho de Lucas, o assim chamado Sermão da Planície, que tem uma certa correspondência ao Sermão da Montanha de Mateus. E o texto de hoje, do Sermão da Planície, do Evangelho de hoje, nos fala de um assunto muito importante, bem contrário àquilo que nós vivemos no nosso dia a dia na sociedade odierna. O que nós vemos exatamente fazemos o contrário daquilo que fala o Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Se alguém lhe der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Meus irmãos e irmãs, nós vemos exatamente o contrário o mundo de hoje. O mundo de hoje tem uma dificuldade de encontro com o outro. Até mesmo amigos não conseguem conversar um com o outro porque tem narrativas diferentes, porque tem ideologias diferentes, porque às vezes pensam algumas coisas diferentes. Muito mais ainda quando tem situações de conflito uns com os outros. Nós vemos então aí as violências, as guerras, as mortes, um de cada lado, e não só entre países, mas guerras também entre famílias, ou dentro da própria família também, ou com vizinhança, ou ao nosso redor, ou no trabalho. Quantas situações de falsidade que existem justamente com as pessoas que querem justamente pisar sobre os outros, ganhar o lugar do outro, ter ciúmes dos outros. E ao mesmo tempo, como que é difícil aquele que foi ofendido, aquele que foi pisado, perdoar. Ao perdoar e fazer o bem a quem nos odeia, de amar o inimigo. E, caríssimos amigos e irmãos, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. É Deus quem transforma o coração da pessoa, quem muda o coração da pessoa para que as coisas possam acontecer, para que experimentem cada vez mais que é possível conviver em paz uns com os outros, caminhar de tal maneira que experimentem a alegria de poder amar aquele que lhe fez o mal, como um dom, como uma graça, não como uma obrigação, não como uma coisa que é esforçada por nós, ou apenas uma coisa de uma aparência, estamos bem aparentemente, mas não temos no coração nada contrário ao outro e queremos bem ao outro. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, pessoas que são cristãs, batizadas, não conseguem conviver com o outro, porque o outro lhe fez algum mal, ou falou mal, ou fez alguma traição. Quantas vezes não conseguem viver no mesmo departamento, no mesmo local, um com o outro, porque não são capazes de se perdoar. Trazem consigo esse rancor de querer se vingar um do outro. Quantas vezes a sociedade nós encontramos situações de vingança atroz, de matar as pessoas devido aos ódios que trazem nos seus corações durante anos. Aí está a beleza da vida cristã. Aí está realmente a sobrenaturalidade da vida cristã, que é algo que vai dentro daquilo que não é tão natural, é sobrenatural. Amar o vosso inimigo, amar aquele que vos odeia, amar aquele que vos fez mal. Isso, meus irmãos e irmãs, é de Deus. É graça de Deus em nós. Ele é quem realiza isso em nós. Por isso pensamos isso, que esse é um sinal dos cristãos no mundo. E no mundo cristão, e de os cristãos, muitas vezes estão em guerra uns contra os outros, é um grande desafio e um grande contra-testemunho que nós estamos dando. Portanto, a palavra de Deus hoje para ser meditada, refletida, e pedir ao Senhor que nos dê esse dom, essa graça. Pelo menos no Evangelho que nós ouviremos na missa dominical desse domingo, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a pedir essa graça, transformar meu coração para que eu possa fazer o bem, retribuir o mal com o bem. A quem me fez mal, de fazer o bem à pessoa, e sem trazer ódio nem rancor no meu coração. Meus irmãos e irmãs, o que o mundo pode ser transformado é assim, pelo testemunho dos cristãos que vivem o amor ao próximo, que é dom de Deus e a graça do Senhor. Temos uma bela celebração, uma boa participação,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.